aqui hoje no Hospital Cruz Azul, muito feliz, mas muito feliz mesmo, porque eu tenho a honra de bater um papo com um profissional maravilhoso chamado Dr. Bruno Mancinelli. Isso mesmo, e ele me deu a honra de conceder 2 entrevistas. Olha que coisa maravilhosa, por isso aproveitem. Ele vai falar como ginecologista e também como mastologista. Então tirem todas as suas dúvidas. E para quem quiser saber um pouco mais do doutor, quiser acompanhá-lo, vai olhar lá na descrição desse vídeo que eu vou deixar todas as informações, vou deixar o currículo dele, o Insta, o telefone do consultório. Aí se você tiver interesse, você vai procurá-lo, porque eu tenho certeza, se você está em busca de um tratamento humanizado, é com ele que você vai encontrar isso. Então vamos lá, ai que alegria, muito obrigada, Obrigado, doutor. boa tarde. Preciso falar que ele também é meu médico, ele me acompanha, por isso que eu estou super feliz, mega feliz, gente. Vamos lá, então tem muitas perguntas, mas eu queria falar o seguinte, pra gente começar. Quando eu era jovenzinha, a gente não costumava muito falar sobre ginecologista, nossa mãe na minha época, né? Minha mãe não falava sobre isso, porque era assim, era como se ela estivesse me incentivando a começar a minha vida sexual. Então era meio que tabu. Hoje a gente sabe que as coisas mudaram muito, graças a Deus por isso, né? E eu queria ver com você, assim que a menina menstrua, ela já está na hora de procurar um ginecologista? Como é que é? Eu tenho um tempo certo, a gente precisa esperar alguma coisa acontecer para a gente procurar esse profissional? Perfeito. Lu, eu acho que o entendimento ele mudou mesmo. Eu acho que a gente não tem que esperar até 18 anos, até enfim, ter a primeira relação para depois começar a pensar nisso. Acho que não. Acho que a menina menstruou, surgiram dúvidas, existem queixas, é importante passar no ginecologista. Esse profissional ele vai poder, primeiro, orientar adequadamente, porque a gente sabe que a gente vive numa epidemia de informação e geralmente não são informações de qualidade. Sim. Né? E outra coisa, porque buscar informação às vezes sobre saúde não vale para você muitas vezes, então é importante que você passe no teu médico, já crie um vínculo com um profissional, isso é importante, Sim. Né? Porque isso depende de várias situações, então às vezes passa com um, aí quer passar com o outro, enfim. Acho que já é um primeiro momento bem interessante, então acho que não importa muito a idade, e sim a questão mesmo de dúvidas em relação à menstruação e tudo mais. Você falou uma coisa super importante, que eu acho que é essa criação de vínculo com o nosso médico, sabe? Porque quando a gente tem um vínculo afetivo, quando a gente tem uma confiança no médico, isso ajuda bastante, porque a gente consegue se abrir. A mulher ainda é cheia de tabus, cheia. A gente fala que a gente evoluiu, mas a gente ainda é cheia de tabus. E quando a gente cria esse vínculo, é super importante, porque a gente se abre, a gente confia e aí tudo dá certo. Além disso, desse vínculo afetivo, que eu acho que precisa ser criado, e com o tempo a gente vai fazendo isso, o que uma menina, então, que nunca foi um ginecologista, o que ela pode esperar dessa primeira consulta? Essa primeira consulta ela é muito importante para que ela seja bem orientada, né? As suas dúvidas sejam esclarecidas, as suas queixas também serem investigadas para saber se isso é normal ou não. A gente sabe que o começo da menstruação, o começo da vida sexual, o começo, até outras práticas, masturbação e tudo mais, ela vem cheia de dúvidas. Sim. Né? E uma coisa não vale para a outra. Sim. Então eu acho que conhecer o seu corpo, né, é talvez o fundamental aí nesse primeiro momento. Que também é outro tabu, né? Essa coisa do toque, da mulher se conhecer, né? Ainda cria assim um constrangimento quando a gente vai falar sobre isso, mas eu também acho que é super importante. Você acha então também, essa é uma situação que você disse, você acha então, por exemplo, se na família tem um histórico já de algumas doenças, não só de câncer, de qualquer outro tipo de doença, você acha que vale a pena então essa menina, né, essa mãe, trazer essa criança, essa menina logo de início assim, ou acha que não, que é só na hora que surgirem as dúvidas da menina? Não, existe uma série de doenças que tem um componente hereditário, né? E é importante que a gente possa, mais rápido possível, né, poder fazer esse diagnóstico, esse acompanhamento.
A prevenção, na verdade, é tudo. Agora tem a vacina do HPV, não tem? Que é para as meninas novinhas, acho que 12, a partir de 12 anos, né? E isso é super importante. E mais uma vez, a vacinação é outra coisa que algumas pessoas concordam, outras pessoas não concordam, ainda mais quando se fala de HPV, porque mais uma vez as pessoas acham que a gente está incentivando, a gente não, mas as pessoas estão incentivando a prática sexual e não é nada disso, é uma prevenção mesmo, né? Exatamente. E que tudo que tiver ao nosso alcance para nos ajudar, a gente precisa fazer, tudo. Eu sou dessa opinião. Agora, para nós que já estamos acostumadas, né? Acredito que todas nós mulheres que temos uma idade, aí vamos colocar a partir de 18 anos, se a gente já pense que dá importância desses exames periódicos, né? Eu acredito que sim. Quando a gente chega no consultório, então, quais são os exames que a gente precisa fazer anualmente, se eles são anualmente ou em alguns casos a gente reduz esse tempo, né? Lu, eu acho que primeiramente o exame físico. Eu acho que isso é cada vez menos valorizado em alguns consultórios, mas ainda assim ele faz parte do conhecimento. Então, se o médico não te olha, não te examina e tudo mais, ele não vai poder, primeiro, saber se aquilo que você tem é normal ou não. Então, falando de exame, acho que o primeiro ponto que eu quero colocar é o exame físico. Perfeito. Porque pedir exame, todo médico acho que sabe. Né? Acho que todo ginecologista sabe muito bem quais exames devem ser feitos. E aí vai daquela rotina, Papa Nicolau, ultrassom transvaginal, enfim, tudo o que as meninas já começam a fazer desde cedo. Sim. Mas eu acho que vamos deixar a mensagem do exame físico. Perfeito. Escutaram isso, né? Por falar nisso, essa questão do exame físico, a questão do autoexame, o fato de você fazer o autoexame não te desobriga a vir para o consultório e fazer os exames quando forem necessários. Sim. Não é? Sim. O autoexame ele tem uma função muito importante no autoconhecimento. Sim. Né? Então é quase que inadmissível a gente não conhecer uma parte do nosso corpo. Claro, né? claro. O câncer de mama ele tem uma importância muito grande porque primeiro ele é um dos que mais incidem na mulher. Então tirando o câncer de pele, né? O câncer de mama é o que mais aparece nas mulheres. E a mama é um órgão externo. Sim. Então ele é fácil de tocar. Então assim, eu acho que o autoexame ele funciona antes, ele funciona para quê? Para que você se conheça. Sim. E principalmente, eu acho que o momento mais legal de você passar no ginecologista é você deitar e perguntar para ele, doutor, isso aqui é normal? Que eu sinto? Para que ele examine e isso aqui é normal. Porque o exame físico ele vai funcionar muito bem? Vai. Principalmente naquelas mulheres que colocam uma rotina. Entendi. Então você coloca uma rotina, você vai no gineco, na primeira vez ele te ensina uma coisa, aí no ano seguinte ele te ensina outra. Sim. É comum acontecer um câncer de mama na menina nova? Não. É infrequente, é raro. Sim. Ele vai acontecer na média com mulheres entre 50 anos, 60 anos e tudo mais. É aí que começa, vamos dizer assim, a aumentar mais a incidência. Sim. Mas entenda, você tem dos 18 aos 50 para aprender. É bastante tempo. É muito tempo, gente, é muito tempo. A gente está fazendo essa série de vídeos, na verdade, que o nome que eu coloquei foi o câncer como ponto de partida, né? Ponto de partida para você ressignificar a sua vida, para você ir buscar de um tratamento, né? Enfim, para você se conhecer. É nesse sentido. Mas eu fico muito resistente às vezes. Eu super concordo com as campanhas, eu acho que elas precisam acontecer de verdade, mas eu fico muito preocupada com as pessoas que só lembram de fazer alguma coisa durante a campanha. Outubro, poxa, agora eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso ir no ginecologista, mas eu já fui o ano passado. Enfim, eu sou um pouco resistente com isso, porque eu acho que, como você disse, é uma rotina que a gente precisa criar. A gente tem que entender que isso é de extrema necessidade, que assim, é a sua vida, né? Não é brincadeira. Uma vez que você perde,
perdeu, né? Não dá pra gente brincar. Vamos fazer um paralelo com o mês de setembro que você colocou? Nós estamos em setembro e o Outubro Rosa foi um dos primeiros, né, a colocar cores no mês. Sim. Ele é uma campanha mundial de conscientização. É importante? Sim, sem dúvida. Né? Pelo menos uma vez por ano a mulher pensar nisso. Isso é pouco. Vamos fazer o paralelo com setembro? Então setembro é o mês da saúde mental e prevenção do suicídio. Sim. Então a gente só vai prevenir suicídio em setembro? Em setembro. Não. A gente só vai olhar para a nossa saúde mental em setembro? Não. A gente tem que olhar sempre. Então, outubro é interessante, outubro rosa é interessante, sem dúvida. Né? E existem muitos trabalhos, inclusive um colega meu publicou recentemente um trabalho que mostra que as campanhas do Outubro Rosa no Brasil, elas são efetivas para fazer. Interessante. Por quê? Porque nos outros meses existe pouca procura e nos meses de outubro, novembro e dezembro aumenta. Isso é importante? Sim. Sim, porque se não tivesse, ficaria abaixo de 100. Lógico. Mas ainda assim, não importa o mês. O câncer não espera novembro. Não, ele não espera. Ele vai aparecer em qualquer momento da vida da mulher. É importante que a gente coloque isso. É importante. Então, é muito, e outra coisa que eu acho que é de extrema necessidade, a gente precisa conscientizar as pessoas, o seguinte, que ainda hoje eu converso com muitas pessoas e algumas pessoas não conseguem, inclusive, falar a palavra câncer, sabe? E eu penso que assim, a gente precisa tratar as coisas com mais naturalidade, a gente precisa falar sobre as coisas, a gente não pode esconder. Né? Assim que eu recebi o diagnóstico, eu me propus a isso, a falar, a não ter medo. Então eu falei no primeiro dia eu já contei para os meus alunos na escola que eu ia fazer tomar uma medicação, que o meu cabelo ia cair. E eles passaram pelo processo comigo, cabelo comprido, cortei, fiquei careca. Quando aconteceu de eu ficar careca, ninguém se assustou, porque foi uma coisa que a gente foi trabalhando com eles. E eu acho que falta isso, a gente falar com mais naturalidade sobre isso. Porque, por exemplo, uma coisa que eu senti na pele, quando eu usei lenço uma vez, quando eu fiquei careca, e eu fui ao shopping, todas as pessoas olhavam pra mim, todo mundo, assim, eu cruzava 4 vezes com a mesma pessoa, e as 4 vezes essa pessoa olhava pra mim. E aí eu falo que tudo que fica escondido cria várias coisas na sua cabeça, e quando você se abre, se expõe, você já mata a curiosidade, na minha opinião, entende? E aí quando, no mesmo dia eu tirei esse lenço, eu me senti tão livre e eu percebi que as pessoas não me olhavam tanto, sabe? Então eu acho que quando a gente encoraja as pessoas a aceitarem, eu sei que cada uma está num nível, tem as suas dificuldades e que tudo bem também, né? Mas quanto mais a gente falar sobre isso, e a gente tratar com mais naturalidade, as coisas ficam mais fáceis para todas as pessoas, não é? Sem dúvida. Eu acho que falar sobre a doença, sobre o tratamento, faz parte do processo da cura. É isso. Eu acho também. Eu sou prova disso, gente. Eu sou prova disso. Então, sempre que eu posso, eu falo, que eu acho que é super importante. Então, o que a gente queria deixar como mensagem para vocês, eu vou falar, e se o Bruno quiser falar também, ele tem toda a liberdade, é que se cuidem. A gente vive uma vez e a gente precisa tentar viver da melhor forma possível. Então tudo que nos cabe a gente precisa fazer, sabe? A gente não tem que ficar pensando, mas e se eu tivesse feito tal coisa? Não, faz enquanto você tem. Se você não fez antes, começa a fazer a partir de agora. Olhe para você, valorize a sua vida, valorize o que você tem e siga em frente. Se você já, como aconteceu comigo, se você foi diagnosticado com câncer, não pense também que você recebeu a sua sentença de morte, né, Bruno? Porque, com a graça de Deus, hoje não é desse jeito. Não. A maioria dos casos é curável. A maioria dos casos tem tratamentos excelentes, pouco mórbidos, ou seja, não causa tanto impacto assim na vida. Por exemplo, você estava dizendo que fazendo quimioterapia, você estava andando no shopping, então, muito legal. Lógico, claro, tem todas as dificuldades, mas não estou dizendo que é mil maravilhas. Não é. Não é? Não é. Mas ainda assim dá. Mas ainda assim é possível. Eu acho que também, além de tudo, é uma escolha, sabe? Você vai falar, eu pensei assim, poxa, tudo bem, o que eu vou fazer? Eu sei que eu tenho câncer, eu vou fazer o que com isso? Tenho 3 opções, pensei comigo. Eu posso ficar aqui
chorando, desesperada, o que eu vou fazer com a minha vida? Posso abrir mão da minha vida e deixar que a minha família resolva por mim e eu fique ali só esperando, ou eu tento pegar a minha vida, o controle disso tudo e falar, vambora, depende de mim. Então, tudo que dependia do doutor, ele fez. Eu sou extremamente grata a ele por tudo, que ele foi um anjo. E o que cabia a mim, eu fiz também. Então é um trabalho aí juntinho, não é? Acredito que seja desse jeito. Você fazendo a sua parte, eu fazendo a minha, vocês e o médico de vocês. Então eu acho que é isso. Você quer falar mais alguma coisinha? Perfeito, Lu, tá ótimo. Então muito obrigada. Eu que te agradeço. Que lindo. Obrigada, gente. Ó, um grande beijo. Acompanhem aí embaixo então todas as informações sobre esse lindo. E aí, que Deus os abençoe, que vocês tenham uma vida plena, maravilhosa. Beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau.